Você acreditaria se eu dissesse que em apenas 3 dias você pode iniciar uma transformação tão profunda que sua vida financeira, emocional e até sua saúde jamais serão as mesmas? Parece exagero, não é? Mas é exatamente isso que acontece quando você entende, de verdade, o que é um paradigma. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar de fora para dentro. Tentam trocar de emprego, economizar mais, se alimentar melhor, fazer terapia. Porém, continuam presas nas mesmas situações, como se estivessem andando em círculos. Por quê? Porque não é o mundo que precisa mudar, é o paradigma que controla seu mundo interior. Se você me acompanhar até o final deste vídeo, vou te mostrar como reprogramar esse paradigma nos próximos 3 dias, começando hoje. Já parou para pensar que a maior parte das decisões que você toma no seu dia nem são realmente decididas por você? Eu sei, isso parece estranho, até meio ofensivo, mas é exatamente assim que a maioria das pessoas vive, acreditando que estão no controle, quando na verdade estão apenas reagindo ao que foi programado dentro delas desde os primeiros anos de vida. Não é falta de inteligência, não é falta de esforço. O que falta é compreensão sobre o que está de fato controlando seus comportamentos, suas atitudes e, principalmente, seus resultados. A verdade é que nós não pensamos, repetimos, reagimos. E quando digo isso, não é para julgar ou diminuir ninguém. É para fazer você refletir. Você já se pegou fazendo ou dizendo algo e depois se perguntando: por que eu fiz isso de novo? Ou já prometeu para si mesmo que iria mudar um hábito, começar uma rotina, melhorar sua relação com o dinheiro e não conseguiu manter por mais de 3 dias? Isso não é falta de força de vontade. É o seu paradigma entrando em ação. É como se houvesse um piloto automático instalado no seu subconsciente que determina como você responde ao mundo, mesmo que conscientemente você queira algo diferente. Eu vivi isso na pele. Com um pouco mais de 20 anos, eu ganhava cerca de R$20 mil por ano e devia R$30 mil. Isso mesmo. Se eu pegasse cada centavo que entrava e colocasse para pagar dívidas, ainda assim estaria no negativo. E sabe o que era pior? Eu achava que aquilo era normal. Achava que era assim que a vida funcionava. Eu acordava todos os dias, ia trabalhar, voltava cansado e esperava que, de alguma forma, as coisas melhorassem. Mas eu nunca parava para pensar por que estava naquele ciclo. Porque eu nem sabia que existia outra forma de pensar. Até que um homem sentou comigo e me perguntou: Bob, você já parou para olhar de verdade para os seus resultados? De onde eles vêm? Você acha que eles acontecem por acaso? Naquele momento, foi como se alguém tivesse acendido a luz num quarto onde eu vivia no escuro desde que nasci. Ele me explicou que meus resultados não eram coincidência, eram consequência, e a causa estava dentro da minha mente, num sistema de crenças, hábitos e padrões que eu nem sabia que existiam. Ele me apresentou um conceito que mudou tudo: paradigma. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas ele explicou que era um conjunto de ideias que se alojam no subconsciente e controlam tudo o que fazemos, inclusive o que achamos possível. E isso me fez perceber que eu estava tentando melhorar minha vida sem mudar aquilo que realmente comandava minha vida. Eu estava tentando mudar os efeitos, sem mudar a causa. Muita gente faz isso. Tenta ganhar mais dinheiro, mas continua com o mesmo medo de fracassar. Tenta sair de um relacionamento tóxico, mas volta para a mesma dinâmica com outra pessoa. Tenta empreender, mas não consegue agir como empreendedor. Por quê? Porque o paradigma antigo continua lá, e ele sempre vence. Você pode até estudar, buscar conhecimento, ir a palestras, assistir vídeos como este, mas se o paradigma não muda, nada muda. Foi por isso que, mesmo sem estudo, sem dinheiro e com um histórico de fracassos, eu consegui ganhar mais de R$100 mil em menos de um ano, porque eu mudei o que estava programado dentro de mim. E, por incrível que pareça, comecei fazendo algo simples: limpar escritórios. O trabalho em si não era especial. O que era especial era o estado mental em que eu fazia aquilo. Eu limpava como se estivesse construindo um império, porque dentro de mim eu já tinha mudado. Minha programação dizia: você é capaz, você merece,
você vai vencer. Agora para pensar. Quantas vezes você já quis mudar algo na sua vida, mas algo mais forte te puxava de volta? Quantas vezes você tentou fazer diferente, mas voltou ao velho padrão? Isso não é azar, não é destino. É só o seu paradigma gritando mais alto do que a sua vontade. E tem mais. A maioria das pessoas nem desconfia que isso existe. E por isso nunca conseguem sair do lugar. Elas mudam o ambiente, mudam de emprego, mudam de cidade, às vezes até de relacionamento, mas continuam presas aos mesmos resultados, porque carregam consigo o mesmo paradigma. Se você realmente quer mudar a sua vida, o primeiro passo é entender que o que você vê fora é um reflexo do que existe dentro de você, e que esse reflexo é moldado por padrões que você não escolheu conscientemente. Mas agora, ao tomar consciência disso, você pode começar a questionar, reprogramar e substituir esses padrões. Não precisa ser complicado, só precisa ser consistente. Nos próximos 3 dias, comece a observar seus pensamentos e ações com curiosidade, como se estivesse olhando para alguém de fora. Cada vez que agir no automático, pergunte-se: isso vem de mim ou do meu velho paradigma? Só esse exercício já vai mostrar o quanto você ainda não está no controle, mas também vai mostrar que você pode estar. E é aí que a verdadeira transformação começa. Porque o que você pensa que é sua personalidade, seu destino ou sua limitação, é só um padrão que pode ser trocado. E quando você entende isso de verdade, não há mais volta. Você nunca mais vai olhar para a sua vida da mesma forma. E isso, só isso, já pode ser o começo do seu novo caminho. A imagem que você tem de si mesmo é o teto invisível que define até onde você pode chegar. Não importa o quanto você estude, trabalhe ou deseje algo novo, se no fundo a sua autoimagem não suporta esse novo cenário, você vai se sabotar, vai criar desculpas, vai procrastinar, vai aceitar menos do que merece e nem vai perceber que está fazendo isso. A maioria das pessoas acredita que a vida é limitada pelas circunstâncias, pelo ambiente, pelo governo, pelo chefe, pelo parceiro, mas na verdade, o que limita é a sua percepção de quem você é. E essa percepção, esse retrato mental, foi construído quando você ainda não tinha consciência do que estava se formando. Lembro de uma conversa que tive há muitos anos, quando minha vida estava completamente fora dos trilhos. Um homem que depois se tornou uma das pessoas mais importantes da minha trajetória, olhou nos meus olhos e disse: "Você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já conheci." Naquele momento, fiquei em silêncio. Ele não disse isso para me humilhar. Ele disse para me despertar. Eu estava sempre quebrado, sempre doente, e sempre inventando desculpas para justificar porque minha vida não avançava. Mas a verdade é que eu não acreditava que merecia mais do que aquilo. Minha autoimagem era de um fracassado. E por mais que eu tentasse mudar minha realidade externa, meu interior puxava tudo para trás. Você pode até querer ganhar mais dinheiro, mas se lá dentro você se vê como alguém que sempre viveu no limite, que nunca foi bom com números, que não sabe lidar com dinheiro, o que você acha que vai acontecer? Você vai gastar tudo, vai perder boas oportunidades, vai criar problemas que justificam a falta, porque o seu subconsciente vai buscar coerência com a sua autoimagem. E isso vale para todas as áreas: relacionamentos, saúde, carreira. Conheço pessoas que até conseguem alcançar algo bom por um tempo, mas não conseguem manter. É como se algo dentro delas dissesse: você não pertence a isso. E é exatamente isso que está acontecendo. Elas ultrapassam por um momento o limite do que acreditam merecer, e o próprio paradigma as puxa de volta. Você já se sentiu desconfortável em situações boas demais? Já se sabotou em um relacionamento que estava indo bem? Ou desistiu de um projeto justo quando ele estava prestes a dar certo? Isso não é azar. É o seu termostato interno dizendo que você passou do limite. E, como qualquer termostato, ele vai trabalhar para voltar ao que considera normal. Só que esse normal é baseado em uma imagem distorcida que você tem de si mesmo. Eu vivia assim, até que fui exposto a uma ideia que, à primeira vista, parecia simples demais para ser verdadeira. Me disseram:
Você nunca vai mudar seus resultados permanentemente até mudar a imagem que tem de si mesmo. Eu não acreditei de imediato, mas decidi tentar. Comecei a me imaginar diferente. Passei a me ver como alguém que merece prosperar, que pode ser saudável, feliz e livre. No começo parecia mentira, parecia forçado, mas com o tempo, algo começou a mudar. A forma como eu andava, como eu falava, como eu via as oportunidades. E aí algo curioso aconteceu. Comecei a atrair situações alinhadas com aquela nova imagem. Consegui clientes melhores. Aumentei meus ganhos, cerca de R$ 25 mil. E talvez o mais importante, passei a me respeitar mais. Parei de aceitar migalhas da vida. Isso não é mágica, é mente, é programação. E a ciência confirma isso. Estudos da Universidade de Stanford demonstraram que a forma como uma pessoa se percebe influencia diretamente suas decisões, seus comportamentos e até suas reações fisiológicas. Ou seja, a sua autoimagem pode estar afetando não só o seu bolso ou seu humor, mas também a sua saúde. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem anos na mesma situação? Mudam de emprego, de cidade, mas elas continuam se sentindo frustradas, angustiadas, com a sensação de que não avançam. Isso acontece porque estão tentando mudar o mundo externo sem tocar no interior, sem transformar a imagem que têm de si mesmas. A mudança começa quando você decide não aceitar mais a imagem antiga. Quando para de repetir para si mesmo que não é bom o suficiente, inteligente o suficiente, bonito o suficiente, jovem o suficiente, e começa a construir uma nova imagem baseada não no que te disseram, mas no que você escolhe acreditar. Se eu tivesse acreditado em tudo o que disseram sobre mim, jamais teria saído do fundo do poço. Ouvi que era burro, que não tinha futuro, que devia me contentar com pouco. Mas decidi acreditar numa visão maior. Não porque eu fosse especial, mas porque tinha uma escolha. E você também tem. Então, se realmente quer transformar sua vida, olhe com sinceridade para a imagem que tem de si mesmo. Essa imagem foi construída sem a sua permissão, mas agora você pode reconstruí-la com consciência. Porque você não é o que disseram que você é. Você é aquilo que escolhe se tornar. E tudo começa na forma como você se vê. Acredite, ninguém ultrapassa os limites da própria autoimagem. Você vai até onde acredita que pode ir. E no momento em que mudar essa crença, o mundo inteiro começará a reagir de forma diferente. Não por causa do mundo, mas porque você mudou por dentro. E é sempre de dentro para fora, nunca o contrário. Pensar é algo que a maioria das pessoas acredita que faz, mas quase ninguém realmente faz. Sei que isso pode parecer estranho, até ofensivo, mas observe ao seu redor. Escute atentamente as conversas, repare no que as pessoas dizem e fazem. Você perceberá que grande parte do que é dito no dia a dia é repetição, reação, ruído. Não é pensamento verdadeiro. Pensar exige esforço. Pensar exige presença. E, acima de tudo, pensar exige responsabilidade. A maioria das pessoas está apenas no piloto automático. Elas reagem ao que veem no noticiário, ao que escutam na rua, ao que os outros dizem ser verdade. Elas não filtram o que entra em suas mentes. E o que não é filtrado vira parte da programação subconsciente. Isso significa que, sem perceber, estão permitindo que qualquer informação, qualquer medo coletivo, qualquer limitação imposta de fora, vire verdade dentro delas. E quando isso acontece, essas ideias passam a ditar o comportamento, as decisões e, consequentemente, os resultados. Lembro claramente de um momento que me marcou profundamente. Eu estava em Chicago, ainda tentando entender o que havia me feito mudar tanto em tão pouco tempo. Já tinha saído da limpeza de escritórios. Já estava ganhando valores que antes pareciam impossíveis, cerca de 50 mil euros por mês. E mesmo assim, eu não sabia explicar como aquilo havia acontecido. Eu me sentia como alguém que, por acaso, acertou a combinação de um cofre. E aquilo me inquietava. Eu precisava entender o mecanismo. Foi então que comecei a estudar a mente.
Comecei a entender como o pensamento influencia o sentimento, que influencia a ação, que gera o resultado. Essa cadeia é simples, mas quase ninguém a respeita, porque quase ninguém aprendeu a pensar de forma consciente e deliberada. O problema é que confundimos atividade mental com pensamento. A mente está sempre ocupada, mas estar ocupado não é ter direção. Você pode ter um carro potente com o motor ligado o dia todo, mas se não girar o volante com intenção, não sairá do lugar. Vai andar em círculos. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas gastam energia, trabalham, se esforçam, mas não avançam. E se avançam, vão para onde não queriam, porque não pensam com clareza. Pensar é usar as faculdades mentais superiores: imaginação, intuição, percepção, memória, razão e vontade. Pensar é ver além das aparências, é questionar, é imaginar o que ainda não existe, é sustentar mentalmente uma imagem de sucesso, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E é aqui que muita gente falha. Elas dizem que são realistas. Dizem que não podem se dar ao luxo de imaginar algo melhor porque a vida é dura. Mas a verdade é que foram treinadas para limitar sua própria visão. Não é a realidade que é dura, é a percepção dela que foi condicionada ao sofrimento. Quando você começa a pensar de forma criativa, você incomoda. Você incomoda os outros e incomoda seu próprio paradigma, porque o velho padrão mental não quer novidade, quer conforto. Mesmo que esse conforto seja um desconforto conhecido. E aí está o conflito. Você quer mudar, mas seu modo automático quer manter tudo como está. Esse conflito se manifesta em forma de procrastinação, dúvida, medo e até autossabotagem. E se você não identificar isso, vai achar que tem algo errado com você, quando na verdade o erro está em como você está usando, ou deixando de usar, sua capacidade de pensar. Eu trabalhei com pessoas em todos os continentes, gente da Ásia, da América do Sul, da Europa, da Oceania, e de todos esses lugares, as necessidades humanas eram basicamente as mesmas. As pessoas queriam se livrar das preocupações financeiras, fazer o que amam e estar perto de pessoas positivas. Mas a maioria estava parada. E quando eu perguntava o que estavam fazendo para mudar, a resposta era sempre vaga. Elas esperavam que algo acontecesse. Mas mudança não acontece sozinha. Mudança é construída. E começa com um pensamento focado. Você precisa entender que sua mente é como um jardim. Se você não plantar nada, as ervas daninhas crescem. Se você não escolher o que pensar, pensamentos aleatórios e muitas vezes destrutivos dominarão. E esses pensamentos são alimentados por tudo o que você consome. As conversas que você tem, os vídeos que assiste, as notícias que lê, tudo isso molda sua visão de mundo. E principalmente, sua visão sobre si mesmo. Pense nas redes sociais, por exemplo. A exposição constante a vidas aparentemente perfeitas está criando um exército de pessoas insatisfeitas, ansiosas e inseguras. Mas quase ninguém para pensar nisso. Elas só consomem, comparam, se sentem mal e seguem suas rotinas, sem perceber que estão reforçando um ciclo negativo. Isso não é pensar. Isso é programação inconsciente. Por isso é tão importante desenvolver o hábito de pensar deliberadamente. Dedique alguns minutos do seu dia para refletir, questionar e imaginar. Faça perguntas como: o que eu realmente quero? Essa crença é mesmo minha ou foi implantada por alguém? Que tipo de pessoa eu preciso me tornar para conquistar o que desejo? Essas perguntas não têm respostas imediatas, mas abrem portas. E é nessas portas que está o seu próximo nível. Estudos da Universidade de Stanford mostram que pessoas que praticam visualização criativa com frequência têm um aumento significativo na motivação, na clareza das metas e até em indicadores de saúde física. Isso porque o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você imagina com emoção, planta no seu subconsciente uma nova imagem. E essa imagem começa a moldar sua realidade. Não é mágica, é biologia, neuroplasticidade e repetição. Você começa mudando seus pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos.
e esses sentimentos impulsionam novas ações. Se você sustenta esse ciclo tempo suficiente, o paradigma muda. E quando o paradigma muda, os resultados mudam. Simples assim. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados diretamente. Elas tentam ganhar mais dinheiro, melhorar a saúde, ter relacionamentos melhores. Mas não mudam a origem dos resultados, a mente. Por isso vivem no efeito sanfona. Melhoram um pouco, pioram, avançam, retrocedem. Porque continuam pensando como sempre pensaram. E como diz o velho ditado, loucura é fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Eu diria mais. Loucura é pensar do mesmo jeito e esperar uma vida nova. Se você quer mesmo transformar sua realidade, comece agora a observar seus pensamentos. Não só o que você pensa, mas como pensa. A qualidade dos seus pensamentos define a qualidade da sua vida. E a boa notícia é que pensar é uma habilidade. Você pode aprender, praticar e dominar. Basta decidir. Porque no momento em que você começa a pensar com clareza, começa a viver com propósito. E é aí que tudo muda. Você pode saber tudo sobre paradigmas, entender como o subconsciente funciona, dominar cada teoria sobre pensamento criativo e mesmo assim ficar no mesmo lugar. Porque existe uma ponte entre o que você aprende e o que realiza. Essa ponte se chama disciplina. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. Sem disciplina nada muda. Nada. Disciplina é a habilidade de dar uma ordem a si mesmo e cumpri-la. É dizer, vou fazer isso todos os dias. E fazer. Mesmo quando não quer. Mesmo quando parece que nada está funcionando. Mesmo quando ninguém está olhando. Porque é aí que a transformação acontece. A maioria das pessoas não falha por falta de conhecimento. Elas falham porque desistem cedo demais. Porque esperam motivação quando deveriam cultivar disciplina. E eu não estou falando de rigidez opressora ou de viver numa rotina inflexível. Estou falando de uma decisão interna de se comprometer com sua própria evolução, de assumir o controle da sua vida. Porque ou você decide o que vai acontecer com você, ou alguém decide por você. E a maioria já está vivendo sob decisões que nem foram suas. Foram dos pais da cultura do medo. Eu me lembro como se fosse ontem do dia em que ouvi pela primeira vez aquela frase que mudou minha vida. Bob, resultados não mentem. Olhe para os seus resultados. Eles dizem exatamente no que você acredita. E naquele dia eu encarei uma verdade dura. Eu dizia que queria mais dinheiro, mas estava sempre no vermelho. Dizia que queria saúde, mas vivia doente. Dizia que queria paz. Eu vivia constantemente irritado. A realidade era que meus resultados estavam me mostrando no espelho exatamente quem eu era por dentro. Isso me abalou profundamente. Fiquei dias com aquilo na cabeça, até que entendi. Eu podia continuar me justificando, culpando o passado, as oportunidades, a sorte, ou eu podia assumir o controle. Mas assumir o controle exigia algo que eu nunca tinha praticado antes: consistência. Eu precisava fazer o que precisava ser feito, mesmo quando não estava com vontade. Mesmo quando os velhos hábitos tentavam me puxar para trás. Foi então que comecei um desafio simples. Todos os dias, sem exceção, eu lia uma parte do Pense e Enriqueça. Podia ser pouco, mas era todos os dias. E eu não pulava um único dia. Eu lia, refletia, anotava. E algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma mudança externa imediata, mas algo dentro de mim começou a se reprogramar. Eu comecei a me sentir mais firme, mais centrado. E com o tempo, meus resultados começaram a mudar também. Porque eu já não era mais a mesma pessoa. Hoje eu entendo que a disciplina não é apenas um hábito, é uma identidade. Quando você se vê como alguém disciplinado, você para de negociar consigo mesmo. Você não se pergunta se vai fazer. Você simplesmente faz. E cada pequena ação consistente envia um novo sinal para o seu subconsciente. Isso aqui, agora, é quem eu sou. E com o tempo, isso vira seu novo padrão, seu novo paradigma. Quer saber por que tantas pessoas têm resultados medianos? Porque elas agem só quando estão com vontade.
porque elas desistem no segundo obstáculo, porque vivem esperando o momento certo, o sinal certo, o clima certo, a inspiração certa. Mas o momento certo é agora. O sinal certo é a sua insatisfação atual. E a inspiração vem depois da ação, não antes. Se você acha que disciplina é algo inato que alguns têm e outros não, saiba que isso também é um paradigma. Disciplina é desenvolvida. E o primeiro passo para desenvolvê-la é parar de dizer a si mesmo que você não tem foco, que é distraído, que é preguiçoso. Cada vez que você diz isso, reforça exatamente o que quer mudar. Lembra do paradigma? O que você repete com emoção fica gravado no subconsciente. Então, se você se trata como alguém indisciplinado, age como alguém indisciplinado, fala como alguém indisciplinado, é isso que continuará sendo. Mas se você começar agora, mesmo que em algo simples, a se comportar como alguém comprometido, as mudanças virão. Eu costumo dizer, comece pequeno. Escolha um hábito, apenas um, e mantenha. Pode ser algo como acordar 15 minutos mais cedo e escrever suas metas do dia, ou fazer 5 minutos de leitura por dia, ou tomar um copo de água assim que acordar. Qualquer coisa. O que importa não é o tamanho da ação, mas o fato de que você está assumindo o comando. Está dizendo para si mesmo, quem manda aqui sou eu. E isso tem um poder imenso. A ciência comprova isso. Pesquisas publicadas no Journal of Personality and Social Psychology mostraram que pessoas que desenvolvem autocontrole através de pequenos compromissos diários aumentam significativamente sua capacidade de resistir a distrações, procrastinação e recaídas. Ou seja, disciplina é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser constante. A maioria das mudanças na vida não acontece por causa de um grande evento. Acontece por causa de pequenas decisões tomadas todos os dias, até que se somam e criam uma nova versão de você. Uma versão que não apenas deseja o sucesso, mas que está pronta para sustentá-lo. E aqui está algo que ninguém te contou. A disciplina, uma vez cultivada, te liberta. Parece contraditório, mas é verdade. Ela não te prende, ela te liberta. Porque quanto mais você cumpre as promessas que faz para si mesmo, menos depende da aprovação dos outros, menos se deixa dominar pelas emoções passageiras, menos se sabota. Você se torna alguém confiável para si mesmo, e isso não tem preço. Então, se você quiser um ponto de partida, aqui vai meu convite. Escolha uma ação simples alinhada com a vida que você deseja, e repita, todos os dias, 3 dias, sem desculpas, apenas 3, e observe como você se sente. Você pode descobrir que pela primeira vez em muito tempo está no controle. E isso muda tudo. O ponto mais importante de tudo isso é entender que o que realmente controla a sua vida não são as circunstâncias externas, mas o paradigma que opera dentro de você. Aquele conjunto de crenças e hábitos que determina seus pensamentos, sentimentos e ações. Quando você muda isso, você muda tudo. E essa mudança não começa amanhã, começa quando você decide assumir o controle agora. E se você sentiu que isso te tocou de alguma forma, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo nesse processo de transformação. Você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero no próximo.